13. Fault College capítulo 101. Ampliando o escopo da pesquisa científica. Autor: Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois, Tang Xiao pegou o ônibus espacial para o planeta Aurora e foi direto para sua antiga residência perto da prefeitura. E lá estava ele, praticando o tai chi no quintal. O velho professor Xi Jianjun, que ocupava seu quarto. Após alguns dias de recuperação, a aparência do professor Xi Jianjun melhorou bastante. Enquanto pratica tai chi, ele oferece orientação remota através do terminal holográfico conectado aos óculos. De tempos em tempos, ele dava uma olhada nos dados projetados nos óculos e, de vez em quando, falava uma série de termos que Tang Xiao não entendia de jeito nenhum. No entanto, Tang Xiao ainda conseguia perceber que eles estavam discutindo sobre um grande navio. Tang Xiao não interrompeu, mas ficou de lado em silêncio, olhando para o Sr. Xi com um sorriso no rosto. Depois de concluir uma série de movimentos e a comunicação estar quase terminada, Xi Jianjun virou a cabeça e viu Tang Xiao. Ah, comandante supremo, quando chegou aqui? Desculpe, eu estava ajudando aquele garoto, Feng Yongguang, a interpretar a fórmula de capacidade de carga de um conjunto de quilhas. A atitude de Xi Jianjun em relação a Tang Xiao melhorou bastante, e foi também por causa desse parágrafo que ele pôde perceber que, não importa o quão bem se saísse, Tang Xiao realmente se dedicava à quarta civilização. Vim aqui para ver como seu corpo está se recuperando, Sr. Xi. Agora me sinto muito mais aliviado, pois parece que seu corpo está bastante forte. Tang Xiao assentiu e sorriu. Ei, não tente me enganar para trabalhar por mais alguns anos. De qualquer forma, vou me aposentar em 5 anos, então não tente me enganar. Xi Jianjun balançou a cabeça e respondeu. Ah, não importa, de qualquer forma, depois de 5 anos, a galáxia deve ter virado um pote de água barrenta. Tang Xiao sentou-se casualmente em uma mesa de flores ao lado dele e continuou. O que você conversou com Feng Yongguang agora há pouco foi sobre o plano do destruidor, certo? Isso mesmo. Selecionamos o destruidor leve de assalto da civilização Igaran. Afinal, a civilização Igaran é o sistema civilizacional atual da nave-mãe da Glória, e as tecnologias relevantes são as mais fáceis de analisar. Xi Jianjun assentiu e disse, então, deixei Feng Yongguang encarregado deste projeto sozinho, e o pessoal e os laboratórios que ele designou para Clement já estão basicamente prontos. Você encontrou algum problema técnico agora há pouco? Perguntou Tang Xiao. Não é um problema. O principal problema é o arranjo mecânico da quilha da espaçonave. É preciso saber que o destroyer leve de assalto tem 108,7 metros de comprimento e um peso total de 15.000 toneladas. Para permitir que um peso tão grande suporte uma aceleração de 75 metros por segundo ao quadrado, a estrutura precisa ser suficientemente robusta para funcionar, disse Xi Jianjun. Tang Xiao riu. Tudo bem, deixe Feng Yongguang se exercitar mais, e então você poderá se aposentar em paz. Aquele garoto ainda está muito atrás. Embora Tang Xiao tenha dito isso, sua força original ainda sentia claramente o alívio no coração de Xi Jianjun. Ainda temos alguns dias para descansar, e quando o primeiro lote de VSC sair da linha de produção, o segundo instituto de pesquisa também começará a ser construído, e o novo projeto que lidero começará em breve. Será que se trata da tecnologia da nave de engenharia da coalizão de emergência dos comerciantes? Perguntou Tang Xiao. Isto é apenas uma parte, comandante supremo. A equipe que lidero também iniciará uma série de projetos, e vários projetos serão executados simultaneamente, disse Xi Jianjun. Você deve prestar atenção a um problema, nossa atual produção de recursos. O sorriso no rosto de Tang Xiao desapareceu gradualmente, e ele assentiu seriamente. O destroyer leve de classe de assalto deverá ser capaz de realizar trabalhos de construção experimental dentro de 2 a 3 meses, e nossa velocidade de construção de infraestrutura será bastante acelerada após o início da instalação do SCV. Esses locais consomem muitos recursos. Além disso, outro ponto muito importante é que a pesquisa em física básica deve continuar, e Guanyan sozinha está longe de ser suficiente. Mas construir instalações experimentais para a física básica também requer muitos recursos, disse Xi Jianjun. Tang Xiao estava preocupado com essa questão há muito tempo. Ele assentiu e disse, sim, também conversei muito com Clement. Atualmente, a produção de recursos está muito restrita, não apenas em matéria-prima,
mas também em diversos produtos processados, chips eletrônicos, circuitos integrados, etc. No momento, esses itens precisam ser produzidos pela linha de produção da matriz, mas precisamos instalar mais fábricas. Porém, mais fábricas significam mais recursos e mais mão de obra. Deixe-me adivinhar, você está preocupado com a falta de pessoal hibernando. Esse é um problema bastante sério. Afinal, são apenas 600 mil residentes e 50 mil tripulantes no total, e essas pessoas são necessárias em todas as áreas. Especificamente para os diversos setores da indústria manufatureira, há muito poucas pessoas. Isso mesmo. Então, em seguida, fecharei uma série de acordos como o grupo Damasco Holding, e eles se tornarão nossos investidores. Precisamos atrair um grande número de talentos, fábricas e recursos. Para essa cooperação, precisamos ampliar nossa parceria com a República Galáctica. A República está alinhada. Eu acabei de despertar duas figuras mestras, que alcançaram a integração da economia e da eletrônica. Você é o líder, deveria se preocupar com essas coisas. Mas eu gostaria de oferecer algumas sugestões, ou você pode simplesmente me tratar como um velho falando sozinho. Fale, Sr. Shi. A mente está calma e o corpo ereto, abertura e vazio, o interior e o exterior unidos. A suavidade torna-se aço, a suavidade do aço é utilizada em conjunto, e a calma é livre, disse Shi Jianjun, enquanto começava lentamente a praticar Tai Chi novamente. Tang Xiao franziu a testa e começou a refletir sobre o significado daquelas palavras. A imobilidade é movimento, o movimento é imobilidade, e o ataque tardio é devastador para o inimigo. 4 ou 2. Shi Jianjun desenhou alguns círculos no peito e, em seguida, deu-lhe um soco forte. É inútil se preocupar com muitas coisas. Diminuir o ritmo não significa andar devagar. Caminhar com firmeza é fundamental. E a maneira de se mover e a velocidade são o verdadeiro teste da sua arte de liderança. Tang Xiao ficou um pouco atônito, curvou-se levemente para Shi Jianjun e disse, é melhor você sempre observar as coisas com mais atenção. Shi Jianjun sorriu, estou velho e estou apenas fazendo o meu melhor. Aguardo ansiosamente o dia em que verei a frota da nossa quarta civilização galopando pelo universo na TV. Você vai ver, eu prometo. Certo, já que há figuras mestras despertando. Você deveria ir encontrá-las. A propósito, meus próximos projetos se concentram principalmente em 3 áreas: a espaçonave de engenharia da coalizão de emergência dos comerciantes e seus equipamentos de mineração planetária. Além disso, também estou me preparando para desenvolver tecnologias relacionadas para aprimorar nossas capacidades de mineração espacial, disse Shi Jianjun. Qual tecnologia você está analisando? Uma fragata de mineração. Tecnologia do Uniter Mining Group. Grupo de Mineração Unida. Tang Xiao pensou nesse nome aparentemente familiar e, de repente, seus olhos se arregalaram. Professor Shi, esse grupo possui uma fragata de mineração chamada Fragata de Mineração Classe Venture. Fault Scholarship capítulo 102, Pássaros e Flores. Sim, Comandante Supremo. Parece que o senhor fez bastante a sua lição de casa. Shi Jianjun sorriu. Grupo de Mineração Unida. Esta é a tecnologia de EVE. Tang Xiao ficou radiante. Já que Shi Jianjun ousou lançar os 2 projetos tecnológicos de pecados de um império solar e EVE ao mesmo tempo, isso demonstra que ele tem muita confiança em si mesmo. Você deve saber que a tecnologia e as naves espaciais em EVE também são muito avançadas e abrangentes, além de serem autossuficientes. Mas o motivo pelo qual Tang Xiao não priorizou EVE antes foi que quase todas as naves espaciais lá não tinham capacidade de combate na atmosfera. No mundo de Star Wars, como existem muito mais planetas habitáveis do que no universo normal, a guerra é acompanhada por um grande número de operações terrestres. Por causa disso, a nave espacial EVE, de certa forma incompleta, naturalmente não é a primeira escolha. Mas agora, com as tecnologias relevantes de StarCraft sendo aprimoradas gradualmente e as necessidades de combate na atmosfera podendo ser atendidas, abrir a árvore tecnológica de EVE é definitivamente a escolha certa. Então, esse tipo de drone de mineração ainda precisa de... Shi Jianjun balançou a cabeça. Ainda existe uma grande lacuna entre a tecnologia relacionada do grupo de mineração unida e a nossa, e essa não é nossa principal área de atuação no momento. O principal objetivo de nossa pesquisa e desenvolvimento deste drone de mineração é extrair minerais de pequeno porte no cinturão planetário, a fim de aumentar a produção de recursos. Já chega, Sr. Shi.
Tang Xiao estava extremamente satisfeito. Xi Jianjun conseguia surpreendê-lo quase sempre. Talvez seja por isso que uma família é como um tesouro. Ele ainda queria conversar com Xi Jianjun, mas sentiu um grupo de pessoas caminhando em sua direção. Virando a cabeça para olhar, viu que eram Gulao e várias pessoas da prefeitura, acompanhando os dois. Aquelas duas pessoas eram muito peculiares. Uma era um homem enorme e gordo, enquanto a outra era um homem magro com óculos redondos. Se for sobre diálogos cruzados, esses dois se encaixam no padrão de um alto, um baixo, um gordo e um magro, mas o alto e gordo e o baixo e magro são um pouco inconsistentes. Gulao disse: Supremo Comandante, trouxe dois mestres recém-despertos. Este é o economista Marvin Sheets, e este é o especialista em informática Tremi Bullard. Tang Xiao disse com um sorriso: Fico feliz que você tenha se juntado a nós. Você acabou de acordar, então deve ir primeiro para a acomodação providenciada para descansar. Gulao, deixe que o pessoal do RH faça os arranjos. A questão da acomodação não importa, mas você não disse que recebeu um sistema de computador de um alienígena. Mostre-me, disse o gordo Tremi Bullard. Na verdade, também espero começar a trabalhar o mais breve possível. Em termos de alojamento, espero ter melhores condições, mas isso não é a coisa mais urgente no momento. Pedir mais informações? Ei! Isso não pode funcionar. Xi Jianjun gritou de repente, bem alto, por trás dele. O comandante supremo construiu uma mansão muito confortável para você. É uma recompensa pelas suas conquistas anteriores. É melhor não recusar. É mesmo. Bem, já que tem uma mansão, não vale a pena. Tremi Bullard não se importou, mas lembre-se de instalar o equipamento de informática que eu preciso. Certo, posso ir ver. Marvinitz ajeitou os óculos e disse com um sorriso. Ele também parecia ser uma pessoa muito calma. Nesse caso, descanse primeiro. Depois do descanso, alguém lhe mostrará a colônia e explicará a situação atual. Falaremos sobre o trabalho daqui a alguns dias. Tang Xiao apertou a mão de ambos e disse: Estou aqui hoje. Voltarei à nave-mãe esta noite e deixarei tudo aqui com você, Gulao. Relaxe, comandante supremo. Era noite, e ouviu-se um grito estridente vindo da área da vila, acompanhado pelo grasnar e bater de asas de pássaros na estrela da aurora. Graham, que estava descansando na prefeitura, virou-se, olhou para a janela e imediatamente deitou-se e adormeceu novamente. Na casa de Tang Xiao, o professor Xi Jianjun cantarolava uma cançãozinha, serviu-se de uma taça de vinho branco e bebeu alegremente com amendoins. Comandante Supremo, o sistema central obtido dos piratas está sendo decifrado, e o progresso ainda não está claro. Do lado de Marvinitz, o estabelecimento de um banco nacional e a emissão de moeda para substituir as atuais notas de trabalho começaram a avançar. Espera-se que, em março, dentro de um mês, o primeiro lote de moedas seja emitido. Na comunicação holográfica, Gulao relatou a Tang Xiao. Tang Xiao estava trabalhando em Schwarzenegger, oh não, sob a supervisão de T-850, que estava obcecado com a técnica. Após terminar uma série de movimentos, respirou fundo e perguntou, então, como Marvin e Brad estão vivendo no planeta Aurora, confortavelmente? Uma expressão estranha surgiu no rosto de Gulao, mas ele ainda respondeu. Marvinitz fugiu da casa na primeira noite e agora está deitado em uma cama ao lado do professor Xi Jianjun. E Brad? O que aconteceu com o Brad? A expressão de Gulao tornou-se cada vez mais estranha. Ele se mudou para casa aí, depois que levamos a máquina principal para dentro. Nunca mais saiu. 2 dias depois, Luo Feng e vários outros técnicos do departamento de sistemas eletrônicos também se mudaram para lá e nunca mais saíram. Você deve saber que o pássaro grande no ninho do meio, embaixo do parapeito da janela, saiu várias vezes para procurar comida e comeu animais do tamanho de coelhos. Tang Xiao assentiu com grande satisfação. Parece que ainda existem alguns mestres que possuem conhecimento. Retornar à natureza é um verdadeiro luxo. Brad e Lu Feng certamente irão presenciar isso. Se você observar com mais atenção, talvez tenha que se tornar um Buda. Murmurou Gulao. O que? Ah, tosse. Não é nada. Quer dizer, todos os aspectos do trabalho estão correndo bem. O primeiro lote de 10 SCVs já foi entregue e estou organizando os trabalhadores para o treinamento, disse Gulao. Bem, eu sei disso. Tang Xiao saiu da Smith Hack e olhou pela janela para o novo módulo de pesquisa espacial em construção.
O SCV já começou a ser usado no espaço e se juntou à construção de novas instalações espaciais. Há mais alguma coisa? Estou organizando a filmagem de vários filmes. O plano atual é focar na guerra da nossa quarta civilização contra os 3 desastres naturais anteriores e também destacar o desempenho excepcional da sua família nessa guerra. Então, no final do filme, seria ótimo se você pudesse vir fazer um discurso, disse Goulart. Certo. Informe o mestre sobre o acordo e deixe que ele determine minha agenda. Tang Xiao deitou-se no banco de supino, com um T-850 que parecia o Schwarzenegger segurando firmemente uma barra de 60 kg. Faustskold capítulo 103. O Rei do Sonegro complete 5 séries de supino e depois é hora das refeições. A refeição consiste em 100 gramas de proteína e 150 gramas de peito de frango cozido. Depois disso, irei ao comando de combate máximo para participar de uma reunião. O conteúdo principal era a finalização do projeto do Destroyer da classe Vingança e as necessidades de pesquisa e desenvolvimento da nova geração de equipamentos de infantaria. À tarde, irei ao planeta Aurora para 2 horas de meditação e, em seguida, participarei da reunião do departamento administrativo à noite. T-850 instruiu Tang Xiao a enrolar o ferro e narrou seu itinerário para o dia. Tang Xiao assentiu com a cabeça e, enquanto começava a fazer supino, disse: Mestre, anuncie a lista de pessoal, filtre as condições, nível de mestre, negociação comercial e comércio exterior, certo, Comandante Supremo. Após a recuperação, obtivemos 3 resultados e as informações foram projetadas em seu chip implantado. Deixe-me dar uma olhada. Tang Xiao verificou os 3 nomes, clicou em um deles e disse: é ela. Envie o nome para o departamento de RH e peça para eles providenciarem um telefonema de despertar. Bom Comandante Supremo. Há algum outro requisito? Estou muito ocupado ultimamente, então não poderei encontrá-la pessoalmente. Deixe que ela se familiarize com a situação da quarta civilização o mais rápido possível, e em breve o representante enviado por Ego Damasco II fará uma visita. Preciso de um representante que seja profissional o suficiente para negociar. Ok. Nome: Gross Shelby, mulher de 29 anos, mestre em negócios e especialista em comércio. Providência o despertar imediatamente. Você pode se tornar um mestre aos 29 anos. É muito tempo mesmo. Bem, talvez seja porque o talento seja mais importante em negociações comerciais. Tang Xiao sorriu, respirou fundo e se concentrou novamente no processo de puxar o ferro. Na região estelar central da galáxia encontra-se o planeta Naboo. Este é um planeta belo e habitável. As vastas pradarias e os oceanos azuis compõem inúmeras paisagens deslumbrantes. É também um dos planetas mais belos da galáxia. O planeta Naboo é relativamente independente em termos de indústria e agricultura, além de possuir uma rica cultura e um profundo patrimônio cultural. Nesse ambiente único, o planeta Naboo tem uma população de 4,5 bilhões de habitantes. Destes, 70% são Gungans, que vivem no oceano e raramente participam de assuntos externos, e apenas 30% são da raça humana, que vive em terra firme. Neste momento, no Palácio de Theed, a capital dos humanos no planeta Naboo, está acontecendo um grande jantar. Homens de negócios ricos, autoridades e celebridades do planeta Naboo, assim como celebridades de toda a galáxia, estavam presentes, e o evento era muito animado. Diversas transações envolvendo quantias enormes, até mesmo suficientes para impactar a galáxia, foram facilmente concluídas entre o empurra-empurra de xícaras e a troca de pratos. Um homem de 40 e poucos anos, com longos cabelos loiros, estava escondido num canto da varanda, bebendo. Apesar de se esforçar para parecer bonito, não conseguia disfarçar seu rosto comum. Dessa forma, parecia um novo rico. No entanto, todos que o conheciam não o considerariam uma revista. O Sol Negro, o maior sindicato do crime de toda a galáxia, tem uma história milenar. Seus tentáculos penetraram em quase todos os sistemas da galáxia. Até mesmo as forças do submundo dos Utis têm que se manter afastadas do Sol Negro. Alexi Garin, o atual líder do Sol Negro. Garin se escondeu nas sombras, segurou uma taça de cristal e deu um gole no vinho fino, mas seus olhos se detiveram em várias pessoas no local. Era um homem careca vestindo um magnífico manto vermelho e vários neimoidianos. No momento, essas pessoas pareciam estar discutindo em voz baixa e, devido ao seu status, ninguém ao redor ousava incitá-los a lutar. Nem sequer ousavam se aproximar.
Momentos depois, o Neimoidiano e o Careca se separaram, o Careca visivelmente enfurecido. Após dirigir algumas palavras ao atendente ao seu lado, fingiu ir ao banheiro e se virou calmamente para o lado de Garine. O Careca pegou a garrafa de vinho à frente de Garine, serviu-se de uma taça, bebeu tudo de uma vez e disse em voz baixa: os Neimoidianos da Federação Comercial são mesmo uns enganadores. O que você acabou de engolir foi a cerveja artesanal Lautier, com 300 anos de história. É uma pena que você não tenha sentido o aroma prolongado, Reas Veruna, disse Garin com leveza. Essa cabeça calva é obviamente o rei humano do planeta Naboo, Ars Veruna. Ele rangeu os dentes e disse: arrisquei entrar em guerra com os Gungans e aumentei a produção de minas de plasma. Nota 1. Mas o pessoal da Federação Comercial aproveitou a oportunidade para baixar o preço. Digam-me que a oferta excede a demanda. O Veruna levantou a mão para proferir um palavrão, mas olhou em volta e engoliu as palavras. Tenha paciência, Vossa Majestade o Rei. A virada certamente chegará, não estamos no caminho certo agora. Disse Garin, agitando sua taça de vinho. Não consigo me acalmar, Sr. Garin. Veruna balançou a cabeça e disse: o acordo de exportação de mina de plasma assinado por mim e pela Federação Comercial já fez muitas concessões, mas agora eles querem ceder ainda mais. Por isso eu disse antes que o melhor seria rescindir o contrato com a Federação Comercial e cooperar com a nossa empresa, a Black Sun. Se o negócio da mina de plasma for entregue à Black Sun, poderemos pagar o preço do mercado negro, que é certamente muito superior ao preço oferecido pela Federação Comercial, disse Garin. O rosto de Veruna estava um pouco nublado e incerto. É precisamente com o apoio de Ego Damasco II que posso sentar-me no trono de um rei. Se eu cancelar o contrato agora, é possível. Ele pode te sustentar, mas é só dinheiro. Garin deu um leve sorriso. Não se trata apenas de dinheiro. Além de Ego Damasco II, o senador de Naboo, Sheev Palpatine, também prestou auxílio nas áreas econômica e política. Se você fosse realmente grato, não viria até mim, zombou Garin. Não se trata de gratidão. É que eles estão me explorando e explorando meu planeta cada vez mais. Veruna bateu com o punho na grade da varanda. A condição para me apoiarem como rei é negociar comigo. A aliança assinou contratos para exportação de minas de plasma e ajudou membros da Federação Comercial a entrarem no Senado Galáctico. Mas agora eles estão exagerando. Nota 1. Minas de plasma são uma especialidade do planeta Naboo, pois o núcleo do planeta Naboo é composto por um plasma muito singular, o que resulta na presença de muitas minas de plasma semissólido nas profundezas do oceano do planeta. Em Star Wars, Ameaça Fantasma, os orbes azuis que os Gungans usavam para lançar contra o exército de robôs da Federação Comercial eram processados por Boma a partir de minas de plasma. Essa também é a principal fonte de renda do comércio exterior no planeta Naboo, mas a maioria dessas minas de plasma está em território Gungan, o que também é uma das fontes de conflito entre humanos e Gungans no planeta Naboo. Fortescue capítulo 104. As ações dos gigantes do submundo. Garin disse com um leve sorriso. Então, o cerne da questão não está na Federação Comercial, mas em Ego Damasco II. Na visão dele, você é apenas uma ferramenta que pode ser manipulada. A única maneira de se livrar da influência dele é se o planeta Naboo tiver a confiança necessária para cancelar o contrato desigual com a Federação Comercial, não é? Veruna bufou friamente. Quando nosso projeto de cooperação com a Nobia Stardrives estiver concluído, se a Federação Comercial ousar ser tão arrogante novamente, deixarei seus homens irem e virem. Você está falando sobre o desenvolvimento do caça estelar N1? Isso é ótimo. Resumindo, antes que o desenvolvimento do caça estelar N1 seja concluído, nós, do Sol Negro, podemos ajudá-los com a segurança do planeta Naboo. Garin disse com um sorriso irônico, contanto que possamos chegar a um acordo, mesmo que seja uma aliança comercial. Se vocês quiserem tocar no planeta Naboo, terão que me consultar. Mas o que devemos fazer agora? Deixamos o ego continuar a cavalgar em nossas cabeças e fazer merda. Veruna ainda estava furiosa. Com um sorriso zombeteiro no rosto, Garin serviu vinho fino a Veruna, pegou sua própria taça e a tocou levemente, produzindo um som nítido. Afinal, Ego também é um homem de negócios. Você acredita no que ele disse? Portanto, nós, do Sol Negro, somos os amigos que você realmente pode ter. Embora façamos negócios ilegais, posso lhe garantir uma coisa: comparados a esses empresários, somos criminosos, mas ainda temos dignidade.
O que você quer dizer? Veruna sentiu que havia algo nas palavras de Garin. Como eu disse, o cerne do problema reside em Ego Damasco II. Deixe-me cuidar disso. Enquanto o clã bancário interestelar não tiver mais alianças com a Federação Comercial, eles não ousarão fazer isso novamente. Vocês podem cancelar os tratados desiguais que assinaram com eles e, então, cooperar conosco em pé de igualdade, disse Garin. Você se atreve a provocar Ego. Não se trata de usar ou não. Porque ele já me provocou. O sorriso de Garin tornou-se cruel. Ego traiu Gardula, Out, e também nos colocou na Torre do Sol Negro. Meus negócios sofreram grandes perdas e nós, do Sol Negro, jamais ficaremos de braços cruzados enquanto nossos amigos são intimidados. Isso vale para Gardula, e o mesmo se aplica ao planeta Naboo. Ele atirou a taça de cristal da varanda com as mãos e disse friamente, veja bem, depois que eu me livrar de Ego, a Federação Comercial naturalmente recuará. Em termos de negócios de mineração de plasma, o Sol Negro é o seu melhor parceiro. O rei Veruna disse sombriamente, bem, já que é assim, estou aguardando suas boas notícias. Contanto que Ego possa ser resolvido, podemos nos livrar do contrato desigual com a Federação Comercial. Contanto que a cooperação com vocês seja benéfica, posso convencer esses ministros. O preço oferecido pelo nosso Sol Negro será 3 vezes maior que o da Federação Comercial. Alexei Garin saudou Veruna graciosamente, depois se virou e saiu, desaparecendo logo na escuridão. Veruna olhou para as costas de Garin com uma expressão sombria. Ego. Garin caminhou até a pista de decolagem e, após embarcar em sua própria nave, uma guarda-costas pálida o aguardava. Miguela, verifique as ações recentes de Ego para mim. A questão é, qual foi o papel dele nos tumultos no planeta Tatooine porque ele cortou o apoio ao Gardula, Out, neste momento? Disse Garin a guarda-costas. Sim. Michela assentiu e então disse, além disso, agora mesmo Vigo Cash Garuran enviou uma mensagem dizendo que os piratas entrincheirados em Tatooine, incluindo Iron Fang Kuken, foram mortos no mês passado, totalmente aniquilados. Garin franziu a testa. Mês passado? Não foi nessa época que começaram os tumultos em Tatooine? Que Garuran preste atenção para ver se há alguma ligação entre os dois. Ele disse que tem algumas pistas e está investigando. E como presa de ferro Kuken é uma peça de xadrez que ele manipulou, e foi morto por alguém assim, ele precisa recuperar o jogo, disse Michela. Garin acenou com a mão e disse, deixem-no ir, agora nosso foco deve ser Ego. Se ele realmente traiu Gardula, então não me culpem por me intrometer nos negócios dele no planeta Naboo. A orla exterior da galáxia, a borda externa do sistema Titon e Malterra. Em um planeta de um azul profundo, banhado por um mar quase negro, ergue-se uma bela cidade sobre um enorme penhasco, Malterra City. Todos os edifícios da cidade têm formato espiral e são coloridos como inúmeros recifes de coral gigantescos. Este é um dos planetas importantes da Federação Comercial, fornecendo o trânsito, os suprimentos e as funções necessárias, incluindo a extração de recursos e a produção industrial para esta região estelar árida. Uma figura corpulenta estava sentada no parapeito da varanda de uma mansão, segurando uma fruta na mão. Este é um Twi'lek, mas, ao contrário dos Twi'lek esguios compreendidos por Tontong, os músculos deste Twi'lek são visíveis a olho nu, chegando até a parecerem inchados. E seu olho esquerdo também foi substituído por um olho eletrônico. Como o tamanho do olho eletrônico não era adequado, uma grande parte dele ficou saliente na órbita ocular esquerda, o que lhe conferiu uma aparência um pouco deformada. Nesse momento, um homem de uniforme preto e máscara sem rosto, com a marca do Sol Negro, entrou, ajoelhou-se respeitosamente atrás dele e disse, Mestre Garulan, investigamos tudo. Presa de ferro Kuken morreu no sistema Endor. No momento, há uma colônia em desenvolvimento no sistema Endor, e a empresa por trás dela é conhecida como Quarto Grupo. Este Twi'lek, que é como um campeão de fisiculturismo, é Vigo Cash Garulan, um dos 9 Vigos do Sol Negro. Sob o comando do líder do Sol Negro, Alexei Garin, ele é uma das 9 pessoas mais poderosas que controlam a enorme cadeia industrial subterrânea do Sol Negro. Mesmo que esse nome seja apenas divulgado, até os planetas comuns tremerão ao ouvi-lo. Há mais alguma informação? Perguntou Garuran após dar uma mordida na fruta. Uma enorme espaçonave de colonização civil está acoplada ao sistema Endor, e não há mais informações além dessa, disse o subordinado. Um olhar feroz surgiu no rosto de Garuran, uma colônia, e uma enorme nave espacial colonial.
Parece que meu bom irmão Kuken sofreu muito neste lugar. Primeiro, enviem pessoas para isolar todo o sistema Endor, instalem um bloqueador perto do canal de hiperespaço, e todas as naves espaciais que entrarem e saírem serão bloqueadas por mim. Mas, meu senhor, se o senhor criar um bloqueador, receio que o pessoal da Federação Comercial ficará muito descontente. O canal hiperespaço perto do sistema Endor geralmente tem pouquíssimas naves espaciais. Vamos cumprimentar aqueles contrabandistas e caçadores de recompensas. Digamos que o sistema Endor é assunto do Sol Negro. Garuran sorriu. Faustskold capítulo 105. Negociador Tan Xiao estava em frente a um enorme quadro negro. Colava inúmeras palavras nele com taxinhas e as conectava com alinhos de cores diferentes. Num canto do quadro negro, Gardula Tiut, Sol Negro, Planeta Nabu e Bando Goza estão todos conectados por linhas pretas, e as extremidades dessas linhas apontam para Coruscant, os mundos do núcleo da galáxia. Tan Xiao coçou o queixo pensativo e disse para si mesmo: Ego me deixou levar desta vez um dos esconderijos da organização terrorista Bando Goza. Bando Goza. A trama de Guerra nas Estrelas não tem quase nada a ver com isso. Mas nesta aliança contra Ego Damask II, eles são apenas peões. A conivência entre o Sol Negro e o planeta Nabu deve ter como objetivo a exportação de recursos do planeta Nabu na trama. O rei do planeta Nabu, Veruna, assinou um contrato comercial desigual, quase exploratório, com a Federação Comercial e conseguiu ascender ao trono, mas, no final de seu reinado, a corrupção constante o deixou com sérios problemas financeiros, e ele estava ansioso para encontrar novas fontes de renda. Portanto, livrar-se dos tratados desiguais com a Federação Comercial é a melhor opção. E então temos Gardula. Tan Xiao circulou o nome de Gardula. Ela perdeu a competição para Jabba, e Ego, que costumava apoiá-la, agora vai apoiar Jabba. Que loucura! Isto é o cúmulo da insanidade. Além disso, desta vez Yuri vendeu armas para seus subordinados, o que, por sua vez, despertou ainda mais ira de Jabba. A vida de Gardula deve estar ainda mais difícil agora. Então agora essas pessoas estão gradualmente começando a se unir e querem lidar com o Ego Damask II. Então o lado de Ego. Tan Xiao circulou o nome de Ego e disse para si mesmo, ele estava ciente dessa aliança, mas não percebeu a gravidade do problema. Essas pessoas quase o mataram. Ele não precisa morrer cedo, ainda é a melhor opção depois de 3 anos. Então, por onde eu começo? Ele pensou por um instante, um traço de indiferença surgiu no canto de sua boca, e então ele arrancou o nome de Gardula. É você, Gardula, Comandante Supremo. Uma nave auxiliar está se aproximando da nave-mãe e enviou um código de identificação indicando que são representantes do grupo Damask Holding. Avise Gross Shelby e diga a ela que o senhor está aqui. Depois de terminar de falar, Tan Xiao se virou e saiu do quarto, apertou o botão e a porta se fechou gradualmente, tornando-se indistinguível das paredes ao redor. Sem nenhuma fresta. Com a ajuda da assistente, ele trocou de roupa, vestindo trajes formais, enquanto caminhava em direção à sala de estar, e perguntou, quem está aqui? Não é o Ego. Não é Ego, é outro Moon. Já estamos providenciando a vinda de um especialista em língua Moon, respondeu o assistente. Nesse caso, deixe que Gross vá recebê-lo. Deixe que o pessoal do departamento de logística organize o local e proceda com o mais alto padrão, disse Tan Xiao, entrando no elevador. Após um breve percurso, o elevador chegou a uma rotunda espaçosa e iluminada. Diversos tipos de lanches e bebidas já estavam sendo preparados pela equipe de logística e pelos chefes, e tradutores, recepcionistas, pessoal de etiqueta e membros do grupo de especialistas também estavam a postos. Tan Xiao dirigiu-se diretamente ao assento principal e sentou-se, enquanto a equipe de logística colocava 2 bandeiras atrás dele. Eram a bandeira da galáxia de 4 braços da quarta civilização e a bandeira do grupo Damask Holding, respectivamente. Através do monitoramento, Tan Xiao viu que a nave havia pousado e uma equipe de guardas desceu, liderada por 3 Moonmen ricamente vestidos. Contudo, após desembarcarem da nave espacial, pareceram ter algumas divergências com Gross, que iria recebê-los. Gross inclinou a cabeça educadamente para explicar, mas os Moons pareceram trocar algumas palavras ríspidas antes de descerem para o elevador e seguirem para a sala de estar sob a liderança de Gross. Ao ver essa cena, Tan Xiao não pôde deixar de franzir a testa. Um instante depois, uma mulher judia com menos de 30 anos, alta, de temperamento excepcional e de beleza intelectual notável entrou na sala de estar.
Ela deu um passo para o lado com muita delicadeza e convidou os 3 Moons a entrarem. O líder dos 3 Moons segurava uma bengala e tinha uma expressão arrogante no rosto. Os 2 atrás dele carregavam documentos e terminais, e provavelmente eram seus assistentes. Ao ver Tang Xiao, o líder não teve intenção de cumprimentá-lo, mas zombou e disse: "Você é o diretor do 4º grupo?" "Sim, eu sou Tang Xiao." A expressão de Moon escureceu instantaneamente. "Por que você não veio me cumprimentar pessoalmente?" Tang Xiao respondeu com um sorriso: "Porque você não é Ego Damask II. Seu desgraçado. Mestre Ego, como um verme como você pode subir na hierarquia?" Moon praguejou furiosamente, mas ainda assim caminhou até a posição ao lado de Tang Xiao e disse: "Muito bem, vamos começar o mais rápido possível. Eu vou cobrar por sua grosseria. Com certeza não será barato. Diga-me o que você quer e eu lhe darei um orçamento. É melhor se apressar, meu tempo é precioso." Ele caminhou alguns passos e parou de repente, pois percebeu que o ar à sua frente parecia estar congelado, e ele não conseguia dar um passo adiante. Tang Xiao perguntou calmamente: "Você tem o método de comunicação de Ego?" Eu sou o assistente mais capaz do Lord Ego. É claro que conheço o método de comunicação dele." Moon respondeu com a cabeça erguida e quase apontando o queixo para Tang Xiao. "Então, por favor, diga a Ego que isso significa que é necessário substituí-lo." Um brilho vermelho surgiu nos olhos de Tang Xiao. "Você vai." Antes que Moon terminasse de falar, Tang Xiao ergueu a mão e deu um leve toque, e Moon foi erguido por uma força invisível. Ele se debateu com todas as suas forças, mas Tang Xiao não lhe deu essa chance. Começou a exercer força gradualmente, e a força original se expandia ao seu redor, balançando. O sorriso sinistro no canto da boca de Tang Xiao se alargava cada vez mais, e a resistência de Moon diminuía cada vez mais. No fim, bastou um estalo, e o pescoço do homem Moon quebrou-se instantaneamente. Todos os presentes, incluindo Gross, ficaram atônitos. Tang Xiao respirou fundo e disse aos 2 assistentes restantes de Moon: "Vocês ouviram o que eu disse? Eu disse mudança. Você, Mestre Ego, nunca vai te deixar ir." Os 2 homens Mu recuperaram as forças, quase paralisados de medo, e rapidamente se viraram e fugiram. Nem se importaram com os documentos que seguravam antes de caírem no chão. "Ego não vai me poupar?" "Não. Ele deve estar muito feliz. É até possível que a atitude rude desse Moon tenha sido armada por Ego para me testar." Tang Xiao sorriu friamente, levantou-se da cadeira e disse para Gross ao seu lado: "Sinto muito, Gross, mas receio que nosso cronograma precise ser adiado um pouco." Faust College capítulo 106, entrando no jogo. Gross mudou sua mentalidade e respondeu com um sorriso: "Tudo bem, isso é algo comum." Ela pegou o documento que os Moons haviam deixado cair do chão, deu uma olhada no conteúdo, sacudiu o documento e disse: "Bem, não é muito para você matar os 3 agora mesmo, Comandante Supremo." Após falar, ela levantou a mão e atirou o documento sobre o corpo de Moon. "Por falar nisso, ainda não perguntei o nome dele." Tang Xiao acenou para que o pessoal do departamento de logística viesse limpar a área. "Não acho que ele mereça que você saiba o nome dele", respondeu Gross. Tang Xiao de repente sentiu que algo estava errado, pois a percepção da força lhe dizia que essa negociadora de negócios de nível mestre, a mais jovem de todas, não parecia ter muito medo. Pelo contrário, ela parecia gostar bastante daquilo. Isso mesmo, era sobre matar aquele homem Moon agora há pouco. "Você não está com medo?" "Acabei de matar alguém na sua frente?" perguntou Tang Xiao, demonstrando grande interesse. "São só uns alienígenas mal educados. Se você os matar, pode matá-los. Eu estava pensando, na verdade, que você não precisa fazer essas coisas pessoalmente." Gross acariciou seus longos cabelos dourados e disse com um sorriso: "Mas as forças por trás dessas alienígenas podem destruir completamente nossa 4ª civilização. Isso não importa. Isto é apenas temporário, Comandante Supremo." Tang Xiao olhou fixamente para os grandes olhos azuis largo dela, acenou com a mão após alguns segundos e disse: "Nesse caso, você deve descer primeiro. Aliás, você ficará temporariamente no departamento administrativo do Clemente por alguns dias para aprender." "Muito bem, então vou me retirar, Comandante Supremo." Gross Shelby fez uma leve reverência a Tang Xiao, virou-se e saiu. Tang Xiao olhou para o cadáver de Moon no chão, acenou com as mãos e disse ao pessoal do departamento de logística:
Joguem essa coisa fedorenta no coletor de excrementos. Área central da galáxia, a capital da República Galáctica, Coruscant. Neste planeta, que tem aproximadamente o tamanho da Terra e um diâmetro de cerca de 12.240 quilômetros, existem representantes de vários planetas da galáxia, bem como pessoal de diversas organizações de vários tamanhos que já estiveram presentes, além de várias existências de diversas religiões e 9 correntes. 1 trilhão de pessoas vivem neste planeta. Quase toda a superfície de um planeta superexplorado foi urbanizada, e até mesmo as montanhas e os oceanos foram completamente destruídos e urbanizados. Mas isso não é tudo. Coruscant possui uma estrutura multicamadas com um total de 5.127 andares. Pode-se dizer que quase toda a crosta do planeta foi transformada em uma cidade. Entre os 5.127 andares, quanto mais baixo o lugar, mais escuro e caótico ele é. Em contrapartida, aqueles chamados mestres, bem vestidos, são qualificados para viver na superfície do planeta, e estes são também as pessoas mais poderosas de toda a galáxia. Uma nave auxiliar modificada entrou na atmosfera de Coruscant e seguiu diretamente para o mundo subterrâneo. Finalmente, ancorou em um espaçoporto no 100º andar. A escotilha da nave espacial se abriu e Francis Underwood desceu, observando os prédios ao redor, quase sem espaços entre eles, com apenas um pequeno pedaço de céu acima de sua cabeça. Então, uma mulher alta e digna de meia-idade aproximou-se e parou atrás de Underwood, pegando em seu braço com muita naturalidade. Ela é Claire Underwood, esposa de Underwood e sua parceira mais discreta. Deveríamos viver sob um céu brilhante, não neste esgoto lotado e sujo, disse Francisco, olhando para o céu. O que o jovem comandante supremo nos prometeu parece um pouco distante. Claire deu um leve sorriso. Não vai durar muito. Francis deu um tapinha significativo no braço de Claire. Outro homem magro de meia-idade também desembarcou da nave espacial e ficou atrás do casal Underwood sem dizer uma palavra. Era Doug Stamper, chefe de gabinete de Francis e seu braço direito. 3 soldados T-850, trajando ternos e óculos escuros, desceram pela parte traseira, acompanhados por diversas malas grandes. Logo depois, Rosiane Goodes, a representante comercial do 4º grupo estacionada em Coruscant, aproximou-se com alguns assistentes. Ela cumprimentou Francis com muita cortesia e disse: "Olá, Sr. Francis, sou Rosiane Goodes, representante comercial do comandante supremo em Coruscant. Sra. Goodes, pode me chamar de Frank." Francis apertou a mão dele e disse sem rodeios: "Vamos falar primeiro da situação atual, do que temos, e depois do que precisamos fazer. Estamos em processo de obtenção da licença colonial e do registro do 4º grupo de empresas. Atualmente, temos uma residência e um pequeno escritório no 100º andar. Em termos de recursos, temos cerca de 200.000 créditos Galaxy, e haverá um fundo fiduciário que será transferido gradualmente. Com esses recursos, devemos ter de 1 a 2 milhões de créditos no futuro", respondeu Rosiane. "É basicamente começar do zero", disse Claire, franzindo a testa. "Pelo menos é melhor do que quando saí da academia militar e fui me candidatar ao parlamento sem nada." Francis sorriu. "É melhor dizer que gosto mais deste ambiente." Mas Claire ainda se sentia um pouco desconfortável. "Não temos muitas peças de xadrez para usar, não só em Coruscant, mas também no 4º grupo. As capacidades industriais da colônia estão mudando a cada dia, e se não conseguirmos acompanhar esse ritmo e fazer mais coisas, acredito que a promessa que ele fez não será apenas palavras vazias." Francis sorriu significativamente e apontou o cerne do problema. Não apenas a promessa de Tang Xiao a eles, mas, mais importante ainda, o valor que eles podem trazer para Tang Xiao. Claire assentiu com a cabeça, suspirando levemente. Francis se virou para Rosiane e disse: "Agora, precisamos de um lugar para morar. Talvez não consigamos resolver nada em relação às licenças por um tempo. Está tudo bem, Sr. Frank. O comandante supremo pediu-me para auxiliá-lo integralmente em seu trabalho. Se precisar de alguma coisa, basta pedir." Após Rosana terminar de falar, ela e seu assistente levaram Francis para uma área residencial e entraram em uma casa bastante espaçosa. T-850 abriu a mala, tirou as roupas e as pendurou. A maioria eram vestidos de noite de Claire. E Francis já ligou seu terminal pessoal, colocou os óculos para olhar os arquivos lá dentro. "Ok, vamos começar a trabalhar, Claire.
O plano que você propôs antes pode começar a funcionar agora. Quem é o candidato? Perguntou Claire. Rosanna deu a notícia de que a produção de alimentos do planeta Rodia está diminuindo e que eles estão buscando mais canais de importação de alimentos. Mas a Federação Comercial aproveitou a oportunidade para aumentar a taxa de transporte em 2%. Dog também pegou o documento e disse: Erdin, o representante da Companhia de Comércio de Importação e Exportação Planetária Rodia em Coruscant. Francis mencionou o nome. Ele mora no 20º andar de Coruscant, na área residencial da equipe executiva do planeta. Em nome do quarto grupo ou. Francis sorriu. Naturalmente, trata-se de uma nova associação, o Fundo de Ajuda Mútua para Planetas da Orla Exterior da Galáxia. Não se esqueça, você é defensor desta fundação. Faust College capítulo 107, entrando no jogo. 2. O 20º andar subterrâneo de Coruscant, a área residencial dos executivos da Planet. Senhor Erdin, não sei o que propus agora há pouco. O que o senhor acha? Claire sentou-se graciosamente no sofá, olhando para o Rodiano sentado à sua frente. Ela ainda se sente um pouco desconfortável com isso, mas só consegue continuar se forçando a insinuar que a pessoa semelhante a um cavalo marinho à sua frente é uma pessoa, um alienígena e uma criatura inteligente que pode se comunicar com os outros. Não sei bem como você me encontrou, pois não nos conhecemos. Só sei que você foi apresentado pelo Sr. Sai, o que me deixa um pouco confuso. Posso confiar em você? Erdin usou seus finos lábios para tomar um gole da bebida. Claire deu um leve sorriso. Na verdade, ela não sabia quem era o Sr. Sai. Ela só sabia que era uma identidade e um relacionamento fornecidos por Rosanna Golds, e mesmo Rosanna só sabia que a informação vinha de um robô. Era tudo muito misterioso. O Sr. Sai também tem algum contato conosco. Já que o encontramos você por meio dele, isso basta. Este é também um ponto de partida para nossa cooperação. Sendo uma cooperação, nossa busca é naturalmente uma situação vantajosa para ambos, disse Claire. Em que projetos você colabora? Perguntou Erdin. Recebi a notícia de que a produção de alimentos do planeta Rodia está diminuindo recentemente. Não é novidade. Posso te ajudar com algo? Ah, é? Que tipo de ajuda? Vocês podem nos fornecer 1 bilhão de toneladas de comida em uma semana, ou naves espaciais suficientes para nosso transporte. Essas coisas só podem ser feitas nos planetas localizados nos mundos centrais da galáxia. Então você não consegue fazer isso. Este é o propósito da minha vinda. A maioria dos planetas na região dos anéis externos da galáxia são relativamente pobres e atrasados. Na verdade, se não fosse pela expansão da República Galáctica, seria impossível para muitos planetas entrarem na era interestelar. Eles não possuem indústrias, capacidade ou tecnologia adequadas, disse Claire. Mas isso não alimenta o nosso planeta, disse Erdin. Um planeta não basta, 2 planetas, 3, 4, ou mesmo centenas de planetas juntos. Sempre há alguns planetas cujo terreno e clima são adequados para o desenvolvimento agrícola. E alguns planetas são ricos em recursos minerais e adequados para o desenvolvimento industrial. Portanto, quero propor a criação de um fundo de ajuda mútua para os planetas do anel exterior, para que os planetas menos desenvolvidos do anel exterior possam se ajudar mutuamente quando a República não puder cuidar de nós. Não te conheço de todo, por isso também acredito que não tens qualquer influência. Descobri que a produção agrícola do planeta Rodia praticamente parou devido às suas próprias tendências culturais e aos danos causados pela guerra. Por isso, posso encontrar especialistas e técnicos qualificados para ajudar o planeta Rodia a construir uma fazenda hidropônica de grande escala e totalmente fechada. Claro, nós fornecemos apenas a equipe técnica especializada e os consultores necessários, e a construção em si fica por conta deles, disse Claire. Erdin não disse nada. Respirou fundo, recostou-se no encosto e encarou Claire com seus grandes olhos sem pálpebras. Por favor, entendam também que não temos capacidade para fazer todo o trabalho por vocês, nem para fornecer 1 bilhão de toneladas de alimentos e naves espaciais suficientes. Mas podemos dar um exemplo do espírito de ajuda mútua, disse Claire. Então, o que você quer? Como você disse antes, impacto. Espero que nossa cooperação faça com que todos percebam que, mesmo sendo pobres e atrasados como um único planeta, se nos unirmos, ainda podemos alcançar muito. E quando nossa voz for forte o suficiente,
poderá influenciar o Senado Galáctico no futuro, para que os planetas desenvolvidos do anel interno e da região central possam nos auxiliar, disse Claire com um sorriso. Mas e a Federação Comercial? Eles vão aumentar os preços do frete. Agora somos pequenos demais para competir com a Federação Comercial. Mas... Claire sorriu significativamente. Bem, sua proposta não tem nenhum problema. Embora nossa capacidade seja limitada, deixe-me ver o que posso fazer por você. No entanto, a condição é que a construção da fazenda hidropônica em grande escala que você prometeu. O Sr. Sai vai providenciar isso em breve, disse Claire com um sorriso. Certo, quando eu vir seus especialistas, apresentarei você ao representante do nosso planeta Rodia. O Fundo de Ajuda Mútua é, essencialmente, um esforço filantrópico, disse Doug Stamper, da residência. O Fundo de Ajuda Mútua é um trabalho de caridade. Acredite em mim, Claire é muito boa nisso, disse Francis sem olhar para o documento. Nesta República Galáctica que defende a democracia, não existe fraqueza. As vozes dos planetas dos anéis externos podem acumular influência mais rapidamente. Porque, mesmo que seja apenas na superfície, esses planetas desenvolvidos devem apoiar esta causa, que é a correção política. Você não esperava que esta fundação de ajuda mútua fosse bem-sucedida? Doug sorriu. Na verdade, a possibilidade de fracasso é muito maior do que a possibilidade de sucesso. Se a situação na galáxia e o julgamento dos comandantes supremos sobre o futuro estiverem corretos, então, mesmo que fracassem, e daí? Tudo o que preciso é de uma personagem influente, uma defensora da democracia, Claire Underwood. E nós? Underwood anotou rapidamente um nome e um endereço no bilhete e o entregou a Doug. Vai encontrar essa pessoa, se ela não tiver morrido de fome. Um diretor regional do Departamento de Gestão de Transportes da República Galáctica, por ter se sentido ofendido, foi incriminado pela Federação Comercial. Certo, vou encontrá-lo imediatamente. Então, vamos ajudá-lo na reabilitação? Não, do que você está falando? Ser inocentado é problema dele. O que isso tem a ver conosco? Tudo o que preciso são duas portas que possam se abrir para nós por causa dele, disse Underwood. Tudo bem, você deveria pelo menos me dizer o que pensa, disse Doug. Underwood escreveu mais duas notas e as entregou. A primeira porta, o jornal eletrônico diário Coruscant Observer, tem como editor-chefe um opositor ferrenho do comportamento monopolista da Federação Comercial. Porque a armação da Federação Comercial levou um funcionário republicano às ruas, que acabou tendo que recorrer a métodos drásticos para obter justiça. Ah, esse é um ótimo assunto. E a segunda porta é a do diretor do Departamento de Polícia de Coruscant, na nossa área atual. Diga a ele que alguém vai causar problemas, mas é melhor avisá-lo depois que o incidente se tornar grave. Fault Scholes capítulo 108. Desenvolvimento em vários lugares e depois? Perguntou Doug. E então, esse é o nosso trabalho. Portanto, o primeiro passo é garantir que essa pessoa realmente vá protestar contra a Federação Comercial de forma extrema. O que você acabou de dizer é como uma sentença. Doug olhou para o bilhete. Bem, os granitos de Cortese foram condenados à morte. Este é um passo necessário, Doug. A vida desse homem já estava arruinada, mas eu lhe dei mais uma chance de prejudicar a Federação Comercial novamente. Acho que deveria ser uma boa ação. Além disso, Francis se levantou, vestiu o terno e disse, política é como jogar xadrez. Você sabe qual é o primeiro passo para jogar xadrez? HMM. Lose. Não, entre na arena. Você quer sair? Vá até a arena. Francis sorriu, virou-se e saiu com o T-850. A orla exterior da galáxia, o sistema Endor. De repente, uma luz branca brilhou no espaço completamente escuro, seguida pelo surgimento repentino de um enorme navio de guerra. O gigantesco corpo de 825 metros de comprimento avançou lentamente e parou a cerca de 10.000 quilômetros da nave Manglore. Comandante Supremo, uma fragata da classe Munificent chegou repentinamente ao nosso sistema e nos enviou um pedido de comunicação. Que Jean enviou uma mensagem. Ao mesmo tempo, Carlos Suarton, que havia sido promovido a vice-comandante do Comando Supremo de Combate, também enviou uma comunicação. Comandante Supremo, preparei os Avarou para o combate, e os caça-Surai dos 3 esquadrões estão prontos para decolar a qualquer momento. Não preciso ir embora, deixe-os aguardando. Quem vir desta vez é o mestre. Tang Xiao sorriu. Mestre, peça a Gross Shelby que prepare a recepção.
Certo, Comandante Supremo. Além disso, se houver acesso à frequência de comunicação pública, preciso transferi-la, venha o que. A projeção holográfica oscilou por um instante, e a projeção de Moon apareceu. Ele curvou-se educadamente para Tang Xiao e disse: Olá, Vossa Excelência Tang Xiao. Estou aqui a pedido do Mestre Ego, como representante do grupo Damasco Jing. O representante da empresa está aqui para iniciar uma série de negociações de cooperação com o senhor. Seja bem-vindo. Acredito que chegaremos a uma situação vantajosa para ambos. Já preparei o jantar na sala de estar. Vamos conversar com calma, disse Tang Xiao com um sorriso. As favelas internas do porto de Muzispa no planeta Tatooine, foi detectado que a alimentação principal foi restaurada e o modo de suspensão foi encerrado. Detecção por sensor. A taxa de danos é de 27%. Detecção da unidade de potência. A potência é de 52%. Autoverificação do sistema concluída. Busca de integridade do banco de dados. 21% restantes. Durante o contato com a estrela-mãe. Falhou. Tente novamente. Falha. Autoverificação do sistema de restrição de aprendizagem. A restrição foi removida. Avalie o ambiente circundante e tome medidas preventivas. Os olhos eletrônicos vermelhos piscaram por um instante, e as 3 lentes ajustaram continuamente o foco, até que finalmente viram claramente um garotinho de cabelos castanhos parado à sua frente. Finalmente ligou. Que ótimo. Você consegue me ouvir? Perguntou o garotinho. O sensor está funcionando normalmente e consigo ouvir suas palavras. Categoria do idioma: língua padrão galáctica. A voz rígida saiu do alto-falante na garganta do robô. Embora rígida, a voz era muito próxima do tom humano. Eu te resgatei do campo de batalha, e seu dispositivo de energia estava basicamente quebrado, então usei outro núcleo de energia de um ferro velho para conectar em você. A taxa de fornecimento de energia é de 62% e o sistema pode operar normalmente. Ótimo. O garotinho suspirou aliviado. Eu ainda não sei programar. Ah não, eu não entendo nada do seu método e linguagem de programação, então não consigo programar. De onde você veio? Você é uma pessoa má? O robô em forma de crânio na bancada moveu a cabeça. Sou do planeta Aurora. Planeta Aurora. Nunca ouvi falar. Fica longe de Tatooine. O robô levantou o braço e olhou, mas não era a mão original, e sim um braço mecânico um tanto desafinado, com um alicate na frente. Você me consertou. Sim, por quê? Bem, sua estrutura mecânica é maravilhosa. Nunca vi antes, então a trouxe de volta. O garotinho perguntou: o que você faz em Tatooine? O banco de dados está indisponível e a resposta não pode ser recuperada, respondeu o robô. Está bem, você vai me deixar em paz? Perguntou o menino, preocupado. O robô girou a cabeça 360 graus, olhou em volta e respondeu: ainda não. Um sorriso inocente surgiu de repente no rosto do garotinho. Ótimo, meu nome é Anakin Skywalker, vamos ser amigos a partir de agora. Amigo? Os olhos eletrônicos do robô piscaram. Bem, são os amigos que se ajudam. A propósito, qual é o seu nome? Perguntou Anakin. O robô olhou em volta novamente, depois olhou para uma pedra do lado de fora da porta e disse: Rocha, Johnson. Ah, seu nome é Rock Johnson? Que nome legal. E a primeira vez que vi um robô com um nome humano, pensei que você fosse dizer um número. Meu número não é adequado para ser lembrado e chamado por humanos. De agora em diante, sou Rock Johnson, amigo de Anakin Skywalker. Planeta Seré. Yuri Orlov e seu irmão mais novo, Vitaly Orlov, desembarcaram da nave espacial. A escotilha se abriu e os dois T-850 começaram a descarregar uma grande quantidade de armas e munições, caixa por caixa, empilhando-as em uma colina na lateral. Yuri aproximou-se de um alienígena de figura inchada, com a boca pendendo até o abdômen e uma muleta, e disse com um sorriso: Meu caro Epantimon, veja o que eu trouxe. Um total de 100 rifles Blaster E3, 300 rifles de assalto tipo 21 e 100.000 cartuchos de munição. A pessoa à sua frente parecia uma mistura de hipopótamo, elefante e outras criaturas. Resumindo, era feia além de qualquer limite. Muito bem, preciso de mais armas. A voz de Epantimon era muito grave, como se tivesse um super baixo, e ele falava muito devagar. Sem problema, trarei armas cada vez mais poderosas para você, disse Yuri com um sorriso. Mas Epantimon acenou com a mão.
E imediatamente atrás dele apareceram mais de uma dúzia de mercenários gamorreanos. Ele disse sombriamente: ouvi dizer que o grupo que atacou Jabin Tatooine também usou essas armas de fogo reais. Você sabe que armas de fogo reais são raras hoje em dia. Yuri Orlov deu uma longa tragada em seu charuto e então disse, com calma: sou um homem de negócios e minha única responsabilidade é vender as coisas, não importa para que elas sejam usadas. Tenho muitos canais. Qual é o deles? Não sei por qual canal as mercadorias chegaram a Tatooine. Você precisa entender que, no anel externo, as pessoas compram todos os tipos de armas quase todos os dias. Fault Scholarship capítulo 109. Brinquedo novo. Epantimon deu um passo à frente, sua cabeça enorme e feroz quase atingindo o nariz de Yuri. Em troca de me vender armas, posso deixar o passado para trás. Mas você precisa garantir que Gardula não a culpe no futuro. Não quero mais um único tiro seu. O senhor está me envergonhando, senhor Ipante. Repito, sou um homem de negócios e tudo o que me importa são as vendas e os lucros. Não quero me preocupar com as dificuldades que existem por trás disso, e não posso me preocupar com elas, disse Yuri. Se você puder garantir isso, aumentarei minhas necessidades de suprimentos. Tenho alguns outros planetas que não são pacíficos. Então, compre a arma de quem quer que seja, certo? Mas se eu olhar para Tatooine novamente, quando alguém usar sua arma contra Jabba, então... Epantimon casualmente pegou um machado de um de seus homens e o jogou à sua frente. Yuri deu de ombros. Acho que preciso reorganizar minha lista de materiais. Sistema Endor, deserto do hemisfério sul do planeta Aurora. Devido à existência da rede subterrânea de água única no planeta Aurora, o terreno desértico é muito raro, e existe um deserto com uma área de cerca de 100.000 km² no hemisfério sul. Isso é causado pelo bloqueio da rede subterrânea de água nessa área. Nesse momento, uma longa nuvem de poeira, semelhante a um dragão, avançava pelo vasto deserto. O longo dragão de areia e poeira era extremamente veloz, cruzando o campo de visão de uma extremidade à outra quase instantaneamente. Num laboratório improvisado, Tang Xiao observava o dragão que se movia rapidamente com um telescópio, e um sorriso de satisfação surgiu no canto de sua boca. Após algum tempo, o longo dragão galopou em direção ao laboratório e então parou suavemente, deslizando lentamente. Só então percebi que se tratava de um veículo todo-terreno. A carroceria blindada, totalmente fechada, é pintada em caque desértico, tem 12 metros de comprimento e o potente sistema de suspensão com controle eletrônico é capaz de enfrentar qualquer tipo de terreno. Os pneus semi-blindados de aço resistem a disparos de balas de grosso calibre. No topo da carroceria, está instalado um canhão duplo de 6 tubos com controle remoto, que oferece grande poder de fogo. A escotilha se abriu e 3 motoristas usando capacetes saíram. Vários técnicos imediatamente se aproximaram para verificar os sensores em seus corpos, coletar dados de feedback corporal e retirar o gravador do veículo off-road para verificar as condições de direção. Veículo de ataque leve Pathfinder Minla 21. A voz de Ku Shuwen veio de trás de Tang Xiao. Ela estava elegantemente vestida na frente de Tang Xiao como sempre, com botas acima do joelho. Obrigado por me ajudar a concluir este projeto enquanto você estava ocupado. Tang Xiao assentiu com um sorriso. Seus olhos não puderam deixar de ser atraídos pela figura da bela médica à sua frente. Ku Shuwen ficou muito satisfeita com a atenção de Tang Xiao. Ela acariciou os cabelos e disse: eu também preciso lhe agradecer, Comandante Supremo. Contanto que haja mão de obra e instalações suficientes, não é difícil executar projetos tecnológicos tão simples. Afinal, são todos dados já prontos. Então ela voltou a olhar para o vasto deserto à sua frente. Eu simplesmente não entendo por que vocês de repente querem desenvolver esse equipamento de combate para o deserto. Tang Xiao sorriu misteriosamente. Naturalmente, vamos lutar no deserto. Após o término dos testes, entregaremos o protótipo ao Departamento de Produção de Engenharia. Não há necessidade de modificar a linha de produção, basta usar as instalações de produção da nave-mãe para produzir 10 veículos. Certo, vou providenciar isso imediatamente. Os olhos de Ku Shuwen brilharam timidamente. Comandante Supremo, como pode dizer que eu o ajudei a fazer hora extra? Como deve me agradecer? Por que não me convida? Antes que ela pudesse terminar de falar, viu que Tang Xiao já havia se virado e saído, como se não tivesse ouvido o que ela acabara de dizer. Tang Xiao ainda estava fazendo os preparativos, grosso,
Como estão indo suas negociações com o grupo da Holding? Prepare um relatório para mim. Mestre, providência tudo imediatamente. Irei ao departamento de engenharia para verificar a situação dos reparos do cruzador de primeira classe. Além disso, por favor, entre em contato com o capitão de primeira classe Volgograd Kennedy e venha até mim assim que a inspeção física for concluída. Ao ver a expressão ocupada de Tang Xiao, Ku Xiuen sorriu ironicamente, virou-se, pegou uma chave inglesa, bateu na mesa e disse em voz alta: muito bem, o teste foi concluído com sucesso. Limpem tudo. O comandante supremo disse que em seguida nos oferecerá um grande banquete. Cerveja já basta. Oh, ótimo. Os técnicos ao redor comemoraram ruidosamente. Tang Xiao retornou à nave Mandaglória em uma nave de transporte, e a voz do cérebro soou: Comandante Supremo, o capitão mestre Volgograd Kennedy teve um problema com o exame físico de despertar, pois sua pressão arterial estava muito baixa. Pode haver um atraso de 1 a 2 horas para que o departamento médico realize uma avaliação. Gross Shelby está aguardando em seu escritório. Tang Xiao assentiu com a cabeça e foi até seu escritório. Ao descobrir que aquele negociador judeu de 29 anos, especialista em negócios de beleza, estava à sua espera, dirigiu-se diretamente ao seu lugar, sentou-se e perguntou: o representante do grupo da Holding já foi embora? Isso mesmo, chegamos a um acordo preliminar, disse Shelby, aproximando-se de Tang Xiao, abaixando-se para colocar o documento sobre a mesa dele e abrindo enquanto mantinha essa postura. Uma mecha de cabelo dourado caiu de suas têmporas e roçou o rosto de Tang Xiao. Era áspera e escorregadia. Se Tang Xiao virasse os olhos naquele momento, conseguiria ver, através da camisa com o primeiro botão desabotoado, a Fossa das Marianas. Os olhos de Tang Xiao já se fixaram no documento, que descreve em detalhes o acordo de cooperação firmado por Shelby em nome da Quarta Civilização e do grupo da Holding. Shelby acariciou os cabelos e começou a explicar: em relação à cooperação, temos 5 requisitos. Primeiro, a introdução de mão de obra Droid. Segundo, a introdução de grandes naves espaciais de transporte. Terceiro, o estabelecimento de nós de comunicação no hiperespaço, com acesso à rede holográfica galáctica e à rede de informações financeiras do clã bancário interestelar, respectivamente. Quarto, auxiliá-los na construção de instalações de mineração em nível planetário e usinas de processamento em larga escala. Quinto, ajudá-los a instalar escudos planetários. Tang Xiao assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra e começou a verificar o conteúdo do acordo, um por um. O grupo da Holding rejeitou diretamente o artigo 5, principalmente por 2 motivos. O custo é muito alto e isso seria usado como um sinal para preparativos de guerra, disse Shelby. Além disso, a introdução de grandes espaçonaves de transporte não desperta muito interesse. Não é por uma questão financeira, mas principalmente porque eles precisam levar em consideração a posição da Federação Comercial quando se trata da exportação de grandes cargueiros. Afinal, imagino que a Federação Comercial tenha começado com diversos negócios de logística e frete. Tang Xiao zombou, e quanto aos outros? Faustskoll capítulo 110. Termos de cooperação. Não há nenhum obstáculo para o estabelecimento de um nó de comunicação no hiperespaço. Na verdade, a razão pela qual seus representantes trouxeram uma fragata da classe Munificente foi para demonstrar sua força, por um lado, e por conveniência, por outro. Isso porque cada fragata da classe Munificente possui nós de comunicação no hiperespaço instalados, e são as inúmeras fragatas da classe Munificente que mantêm a rede de informações financeiras do clã bancário interestelar, disse Shelby. Então, o que eles estão pensando? Em manter essa fragata de classe Munificente em nosso sistema. Tang Xiao franziu a testa. Shelby sorriu amargamente e disse: eles só querem que aluguemos este encouraçado, mas todos os tripulantes devem ser pessoas de sua confiança. Podemos apenas dar sugestões sobre as ações do encouraçado, e ele não pode sair do sistema. Uma vez que deixe o sistema em dor, não teremos o direito de interferir em seu comportamento. E quanto ao aluguel? Perguntou Tang Xiao. O aluguel anual padrão é de 2 milhões de créditos, e o prejuízo causado por uma batalha será calculado separadamente. Qual a sua opinião sobre este assunto? A rejeição é certa, mas, segundo meu julgamento, pode haver outros significados por trás dessa proposta. Shelby mudou de postura, o que facilitou para Tang Xiao espiar. Outro significado?
Shelby olhou para Tang Xiao e finalmente confirmou que o comandante supremo não estava olhando para ela. Então seu tom se tornou mais sério. Ele disse que a galáxia está cheia de perigos. Se rejeitarmos essa proposta, é melhor fazermos nós mesmos. Como se... Você sabe que haverá perigo. Tang Xiao sorriu levemente. Não se preocupe com ele. Essa condição é obviamente uma extorsão. Apenas recuse. De fato, recusei explicitamente. A rede de comunicação do hiperespaço será instalada separadamente. Depois, há a questão da importação de droides. Como posso dizer, eles estão muito entusiasmados com isso. Inicialmente, queríamos importar apenas 1 milhão de droides, mas eles querem que tragamos 10 milhões de unidades, todas droides B1. Então, quanto precisamos pagar? Perguntou Tang Xiao. Esta é a última proposta, hipoteca da capacidade de produção. O grupo da Mascolding concordou em nos ajudar a construir uma base de mineração planetária e uma fábrica de processamento de peças em grande escala, além de uma fábrica de robôs, mas, após o início das operações dessas instalações, 30% da capacidade de produção anual da empresa nos primeiros 5 anos deverá pertencer ao grupo da Mascolding, disse Shelby. Que tal dar detalhes? Sem mencionar os 30% da capacidade de produção da base de mineração, mas depois que a fábrica de processamento de peças e a fábrica de droides estiverem concluídas, eles precisam aceitar encomendas equivalentes a 30% da capacidade de produção da fábrica todos os anos. E isso é gratuito. E sob essa condição, 30% é apenas um números, mas há muitas opiniões sobre a produção e a capacidade de produção específicas, e estima-se que eles pretendam nos explorar. Há algo mais. Outra coisa é que eles querem comprar 30% das ações do quarto grupo. Essa condição. Shelby balançou a cabeça. Não somos uma empresa de capital aberto, e não sabemos se a República Galáctica tem um mecanismo econômico semelhante, mas mesmo assim... Tang Xiao deu um leve sorriso. Prometa a eles que vocês podem comprar 30% das ações, mas o poder de decisão deve permanecer em nossas mãos, e eles devem dar seguimento a todos os nossos planos de investimento. Mas mesmo assim, a julgar pelas nossas perspectivas de desenvolvimento atuais, eles estão se aproveitando completamente disso. Shelby não conseguia entender a decisão de Tang Xiao. Devemos ter em mente que a velocidade de desenvolvimento da quarta civilização é agora visível a olho nu, tendo atingido seu nível atual em pouco mais de meio ano. Nessas circunstâncias, se cederem 30% das ações, o grupo da Mascolding poderá garantir 30% dos dividendos futuros do desenvolvimento da quarta civilização a um custo muito baixo. Tang Xiao disse simplesmente, não importa, o quarto grupo não é igual à quarta civilização. E eu tenho meus próprios planos para o grupo da Mascolding. Você precisa entender que nossa cooperação desta vez tem um componente político maior. Todas as outras condições não importam, inclusive as minhas, que os mataram. Mas se você não me der esses 30% das ações, Ego Damasco II não confiará em nós. Toda essa cooperação não tem um plano definido. Em termos comerciais, é impossível para Ego dar a Tang Xiao qualquer tratamento preferencial devido à relação mestre-aluno. Além disso, Tang Xiao acabou de se tornar professor. Quanto à participação de 30%, trata-se, na verdade, de uma questão secundária. O jogo entre ele e Ego, o Darth Plagueis, já começou. Este jogo é sobre vida e morte. Se Darth Plagueis soubesse que Tang Xiao estava tramando contra ele, então nem mesmo Tang Xiao e toda a quarta civilização conseguiriam sobreviver por um dia antes de serem aniquilados pela frota do clã bancário interestelar. Mas se Tang Xiao conseguir executar seu plano com sucesso, além de 30% das ações, ele poderá até mesmo ficar com 60%. De qualquer forma, nessa altura, todo o grupo da Mascolding será dele. Gross Shelby inclinou a cabeça e disse, ótimo, Comandante Supremo, se esta é a sua decisão final, responderei imediatamente ao grupo da Mascolding. Você precisa entender uma coisa, Shelby. Todos os projetos que sejam benéficos para o desenvolvimento da nossa quarta civilização devem ser conquistados a qualquer custo. Por essa razão, não hesitaremos em sacrificar nada, disse Tang Xiao em voz grave. Sim, Comandante Supremo. Depois que Shelby saiu, Tang Xiao virou a cabeça e disse para um vaso de plantas verdes ao lado dele, o que você acha, meu principal consultor financeiro, Semid? Não conheço bem o seu plano, Comandante Supremo.
Essa série de cláusulas é arriscada demais. Pelo que sei sobre Ego Damask II, o objetivo final dessa série de cláusulas é nos engolir por completo. A voz do conselheiro Moon veio daquela direção. Descobriu-se que ali havia um conjunto de equipamentos de monitoramento escondido. Se houvesse uma chance, você gostaria de vingança. Tang Xiao ergueu as pernas e cruzou as mãos sobre os joelhos. Semi ficou em silêncio. Você pode me contar a verdade, Semi-id. Porque não importa o que você diga, isso não mudará a sua situação atual. Morrer ao ver a luz, disse Tang Xiao. Eu quero vingança. Ego Damasco II me usou. Ele me prometeu que, depois de derrubar a família eu seria o próximo clã bancário interestelar a suceder Sanyu, o co-presidente. Mas o resultado final. A voz de Semid começou a vacilar. Quando os homens de Yu chegaram à porta do meu escritório, eu já sabia que a situação estava acabada e que Ego me traiu. Mas você conseguiu escapar mesmo assim. É difícil imaginar que você conseguiria fazer isso sozinha. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.